vai abrir não. Pode começar, gente? Pode ir. Pode ir lá. Professor, queria que você falasse um pouco da partida, é claro, né? Você tem várias alternativas durante o jogo e a classificação vendo os pênaltis. Qual é a tua análise? Então, nós já sabíamos, né, que o Ituano é uma boa equipe, que ia nos dar muito trabalho para a gente poder passar. Começamos até que bem, mas eu acho que, para ser bem geral mesmo, eu acredito que foi um bom jogo. O Ituano teve grandes chances também de abrir o placar, nós também tivemos grandes chances. Então agora a gente precisa melhorar um pouquinho mais a finalização para a gente conseguir os gols na hora certa. Fernando, bastante emocionado após a classificação. Me fala um pouco da sua emoção, né, de ter colocado o Corinthians às quartas de final e passar um pouco de tranquilidade para os atletas numa decisão de final de liderança. Então, o que a gente coloca para eles é que não desistir, né? Jamais desistir quem joga no Corinthians, né? E tem que lutar do começo ao fim. Foi o que eles fizeram. Até mesmo nos pênaltis nós começamos perdendo e conseguimos reverter. Então isso daí só mostra o que eles precisam para poder jogar no Corinthians. Professor, o que passa na cabeça quando a partida vai para os pênaltis e fica essa indecisão, né? Por muito pouco o Corinthians não esteve fora da competição. Ali tem que passar tranquilidade, né? A gente, por mais que eles treinem na semana, por mais que eles estejam preparados, a emoção é muito grande e o que é bom, eles passaram por isso e conseguiram vencer. Então é mais uma etapa da base que eles foram, vamos dizer, lapidados, né? Então eles sabem que daqui para frente, quando acontecer isso novamente, eles vão estar mais calmos. Orlando, não tem como sair do assunto Cauê Camargo, né? Uma grande partida do goleiro e virou o herói da decisão do pênalti. Um pouco dessa atuação do Cauê. O Cauê já vinha fazendo boas partidas, né? Nas outras partidas, os momentos que precisou, ele apareceu. Eu acho que é isso que é um bom goleiro. Quando a defesa precisa, é um lance crucial para o adversário, ele aparece. Então hoje não foi diferente. Foi bem durante a partida e foi bem também durante as cobranças de pênalti. Professor, você comentar sobre a condição física do Bahia, ele saiu lesionado no segundo tempo, preocupa para domingo, como está a situação dele? Preocupa, ele tomou uma pancada, uma Paulistinha, chamada Paulistinha. Não conseguiu recuperar no segundo tempo, ele até pediu para sair, que estava incomodando muito, mas nós vamos fazer de tudo aí para ele estar pronto para o próximo jogo. Boa noite, Orlando. Parabéns pela classificação. Nós vimos um primeiro tempo muito bom das duas equipes, grandes chances para os dois lados. O que você achou que foi determinante para uma queda de rendimento, principalmente do Corinthians, na segunda etapa? Eu não vi uma queda tão grande assim, né? Eu vi um jogo equilibrado. Então, quando você começa a chegar no final da partida, sub-20, pode acontecer isso como aconteceu, eles ficaram um pouco mais nervosos, um pouco mais ansiosos. Então, na minha opinião, a queda não foi tão grande assim, mas nós precisávamos vencer. Nós vencemos de um jeito ou de outro e agora para o próximo jogo a gente vê o que tem que fazer. Se puder falar individualmente sobre a atuação do Nicolas, que entrou muito bem jogando pela beirada do gramado. O Nicolas também é o mesmo caso do Cauê, já vem fazendo boas partidas, é muito novo. Mas a gente sabe que ele tem muito para evoluir, então eu tenho certeza que o Corinthians tem um grande atleta aí no futuro. O que levar de ponto positivo para a partida contra o Vasco e onde você acha que a equipe pecou no jogo de hoje? Pecou um pouquinho nas finalizações, nós precisávamos ter um pouquinho mais de calma. Eu costumo dizer para eles, até em tom de brincadeira, que a trave não é gol, né? Então de preferência tem que bater na trave e entrar. Então a gente precisa melhorar um pouco as nossas finalizações para a gente fazer o gol na hora certa. Orlando, na quarta-feira, o Corinthians classificou contra o Vila Nova e alguns dos meninos iriam, né, para o profissional na quinta-feira, acabou que teve a reviravolta e eles permaneceram aqui na Copinha. Será que de alguma forma essa não ida deles influenciou no rendimento deles aqui hoje? Não, de jeito nenhum. Nós conversamos com eles antes do jogo, que eles estavam para ir para Bragança. E depois do jogo que eles receberam a notícia que eles não iriam. E eles aceitaram muito bem. Alguns deles já falaram, não, a gente vai focar aqui, a gente sabe que quando precisar, o profissional vai chamar. Então o momento nosso é aqui na taça, eles falaram isso. E se precisar a gente vai, mas eles já sabiam que eles iam ter essa oportunidade e durante a partida não mudou nada, então o comportamento. Então eles estão bem preparados para isso. Se o profissional precisar, se não tiver outro jeito, eles tiverem que ir, a gente sabe que é a preferência do profissional. Mas em termos assim emocional, eles estão muito bem.
Em relação ao adversário da próxima fase, o Vasco da Gama, tradicional, outro clube grande, fica um pouco mais fácil de observar o adversário, o Corinthians já sabe o que fazer para vencer o Vasco? Não, nós temos um setor de análise, somente o primeiro jogo que nós não tínhamos uma análise da equipe, né? Porque era muito difícil. Então, a partir do segundo, nós já temos hoje, já me manda alguma coisa do Vasco. A gente já assistiu alguns jogos, porque a gente sabia que o cruzamento estava do nosso lado. Então, de surpresa, a gente não vai ser pego, né? Mas a gente sabe que o Vasco é uma grande equipe, a gente precisa tomar muito cuidado com os detalhes. Orlando, ontem o Emiliano elogiou uma das falas dele, o Caipira. Como que é passar para os garotos um pouco de tranquilidade, confiança, sabendo que estão sendo observados pelo técnico e pelo auxiliar do profissional? Eles estão acostumados, né? O Gabriel tem treinado algumas vezes no profissional, tem recebido orientações da comissão técnica do profissional. Então, nesse ponto, eles estão bem maduros também. A gente sabe que isso não vai influenciar o rendimento deles no jogo. Eles recebem até como elogio, então isso é muito bom. Orlando, uma partida um pouco abaixo hoje do Corinthians, que já vinha fazendo. Que mudança pode ser feita para a partida de domingo contra o Vasco? Então, talvez tenha pensado que nós ficamos abaixo, porque o último jogo nós ganhamos de 4-1. Mas esse jogo foi tão difícil quanto ou até mais. Então eu não vejo uma queda de rendimento da equipe. Eu vejo que tem sim um primeiro tempo melhor, mas numa média eu acredito que eles estão num nível bom. Se tivesse realmente caído, como outros jogos eu achei que não foi bem, eu falaria, mas esse jogo eu acho que eles não caíram muito. Obrigado.